O Fantástico está de volta e o assunto é o crime chocante que ganhou o noticiário esta semana. O ataque a tiros contra 4 médicos na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. 3 morreram. Eles tinham vindo para um congresso internacional de ortopedia. A polícia acredita que traficantes se enganaram ao escolher os alvos. A repórter Beth Lucchesi conversou com exclusividade com a mãe de Daniel Proença, o único sobrevivente dessa tragédia, e mostra agora imagens inéditas da noite de horror. 8 da noite de quarta-feira, 4 de outubro. Essas imagens que o Fantástico obteve com exclusividade mostram os 4 médicos momentos antes de deixarem o hotel onde estavam hospedados, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O único sobrevivente do ataque, Daniel Proença, é o primeiro a sair. Na entrada do hotel, ele encontra o amigo Perseu Ribeiro Almeida. Os dois atravessam a rua e seguem em direção a um quiosque na beira-mar. 1 hora depois, Diego Ralph Bonfim vai ao encontro dos amigos. O último a se juntar ao grupo é Marcos de Andrade Corsato. Todos se reúnem ao redor da mesa para uma confraternização. Na manhã seguinte, eles participariam da abertura de um congresso internacional de ortopedia. À 00:39, um amigo que também estava na mesa com os médicos paga a conta e se despede. Pouco tempo depois, uma outra conhecida se aproxima. Um carro da Polícia Militar passa enquanto eles conversam. A mulher fica 2 minutos com os médicos e vai embora em direção ao hotel. 00:59. Um carro branco para em cima da faixa de pedestre. 3 homens descem e começam a atirar. A ação foi rápida, durou 33 segundos. Os médicos Perseu Ribeiro Almeida e Marcos de Andrade Corsato morreram no local. Diego Ralph Bonfim chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Daniel Proença foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele passou por uma cirurgia que durou 10 horas e envolveu 19 profissionais de saúde. Depois, o médico foi transferido para um hospital particular. Tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. Você acredita em milagre? Foi um milagre. Pode ter certeza. Márcia Proença é mãe do Daniel. Ela aceitou receber nossa equipe no Hospital Samaritano, na Barra, onde o filho permanece internado. Você não sente mais o chão, você não sente mais nada, né? Mãe sabe o que eu tô falando. O coração só aquietou ao ver o filho. Qual foi a primeira palavra que ele disse para a senhora? Mãe. E começou a chorar. Mãe, meus amigos morreram. A partir daí, Márcia relembra o que Daniel contou no leito da UTI. Eles estavam, inclusive, no quiosque, tomando uma cerveja, relembrando, né? E eles estavam falando sobre futuro. E o que eles falavam? Perseu falando que precisava trabalhar bastante porque tinha 2 crianças pequenas. Aquele senhor falando que o filho dele, o último, ia casar e que depois acho que ele ia dar uma diminuída, ia aposentar. E quando um deles olhou no relógio, falou: gente, já é quase 1 hora, nós precisamos ir embora. Os 3 médicos que morreram levaram no total 19 tiros. A única coisa que o Daniel fala e repete: mãe, de graça fizeram isso com a gente. Ele viu o Perseu, já faleceu, no local. Ele viu o professor na cadeira. Ele não levantou, ficou na cadeira. E ele falou que ele e o Diego estavam
né, mais ali no chão, e que acudiram primeiro o Diego, que o Diego reclamava que estava sem respiração, e logo depois o Daniel. Os dois foram para o hospital e o Diego faleceu ao lado do Daniel. Daniel Proença foi atingido mais de 10 vezes. Daniel falou para mim que mesmo depois ele caído, ainda atiraram nele. Ele sofreu fraturas nos membros superiores, nos membros inferiores, houve uma perfuração intestinal e que estão todas resolvidas nesse momento. No momento não há nada que ameace a vida do Daniel. Falaram para mim, seu filho estava no lugar errado. Eu falei, não, meu filho estava no lugar certo. Estava com os amigos, estava tomando uma cerveja, estavam comemorando. Ele estava no lugar certo. A violência que atravessa o caminho. Esta foto que correu o país durante a semana é mais do que o registro do último encontro dos amigos. Ela provoca comoção e também indignação diante da fragilidade da segurança no Rio. As investigações começaram horas depois desse encontro feliz. A polícia diz que este carro branco com teto preto e sem placa usado pelos bandidos foi uma peça importante para desvendar o crime. O veículo que nós temos ali utilizado nessa execução desse crime bárbaro, ele possui características semelhantes a um veículo que foi utilizado por esse mesmo grupo em outras ações. Isso nós temos certeza. A polícia também descobriu a rota de fuga dos assassinos. Veja agora nessas imagens inéditas. O carro deixou a orla, retornou, passou pelas 3 principais avenidas da Barra da Tijuca. O destino? A Cidade de Deus, uma das favelas mais violentas do Rio. Ali, o carro desapareceu. Um trajeto de pouco mais de 20 minutos. Esse ataque, ele foi planejado? Tudo leva a crer que não, uma vez que nós não podemos esquecer que esses médicos chegaram no Rio de Janeiro naquele mesmo dia e que todas as provas até então coletadas demonstram que eles foram mortos por equívoco. Foram confundidos com outra pessoa. Segundo as investigações, o alvo dos criminosos era o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que tem características físicas parecidas com uma das vítimas, o médico baiano Perseu Ribeiro de Almeida. Tailon chegou a ser preso, mas conseguiu sair da cadeia em liberdade condicional há 16 dias. Ele mora num condomínio bem perto do quiosque onde os médicos foram assassinados. A ação para matar Tailon teria sido autorizada por Felipe Mota Pereira, o Lesk, um ex-miliciano que se aliou à maior facção de traficantes do Rio. O Fantástico apurou que, depois de se refugiarem na Cidade de Deus, os bandidos deixaram o local e passaram por comunidades de 2 conjuntos de favelas da Zona Norte. Na Vila Cruzeiro, houve uma videochamada entre traficantes e chefes da facção que estão em presídios de Bangu. Os chefes decidiram que 4 suspeitos de envolvimento na execução dos médicos deveriam ser torturados e mortos. E menos de 24 horas depois do crime, a Polícia Civil encontrou os corpos em 2 carros abandonados. Um deles era o de Lesk. Pedimos um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária sobre o uso de celulares nos presídios e até agora não recebemos resposta. Doutor, o caso está encerrado? Não, as investigações não terminaram. Mas o que eu posso assegurar é que as provas coletadas até agora apontam com clareza que nós estamos diante de uma ação bastante audaciosa, porém também muito improvisada e equivocada, cometida por um grupo de traficantes de drogas vinculados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A trama que resultou na morte de médicos inocentes é mais um capítulo de uma guerra que se intensificou no último ano na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste. De um lado, traficantes, do outro, milicianos que disputam territórios. Os caras estão lá no morro, lá em cima. Bala voando na Gardênia, na CDD, hein? Bala voando. Não dá pra passar aqui não, passar aqui vai tomar, mano.
Um levantamento feito pelo Fantástico mostra o avanço do tráfico nas áreas da milícia. A população está se sentindo abandonada. E é um sentimento muito ruim. Medo. Os traficantes adotaram métodos das milícias contra pessoas que moram em áreas invadidas. E caso não usem, elas ainda passam por ameaças, como expulsão, surras ou até mesmo morte. Um dos problemas fundamentais da atuação do Estado para a resolução desse problema que é gravíssimo é justamente a ausência de políticas e estratégias. O que acontece, na verdade, são soluções paliativas para oferecer uma resposta inicial para uma determinada crise. O ataque aos médicos acontece num momento em que o governo do estado e o governo federal discutem um novo plano de segurança pública para o Rio e, mais uma vez, prometem soluções. Nós vamos ampliar o investimento da Polícia Federal na questão da inteligência, com mais pessoas, mais tecnologia, mais trabalho de inteligência no Rio de Janeiro. É uma máfia que ela vem se expandindo a cada dia mais no território nacional inteiro. E no Rio de Janeiro, essa luta vem sendo travada 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cabe à sociedade agora cobrar muito. Essa violência não vai ser resolvida do dia para a noite, não vai. Mas eu acho que eles têm condições de nos dar alguma coisa melhor. Márcia se solidariza com as famílias dos médicos que morreram. É muito doloroso para mim também. Eu me vejo na situação que eu poderia estar naquele outro lugar. Agradece a corrente de orações pelo filho. São tantas as pessoas que estão rezando por ele, que estão fazendo uma corrente de oração, que eu fico emocionada de saber. Qual a imagem que a senhora vai guardar desse grupo? A imagem que está os 3 no centro cirúrgico e todos felizes. É essa imagem que eu vou ter deles. Perseu Ribeiro Almeida, o médico confundido com um miliciano, de acordo com as investigações, era adorado na cidade de onde saiu para estudar medicina. Tinha uma vocação genuína para cuidar de pessoas. É disso que amigos e parentes dos 3 médicos assassinados mais se lembram. Eram 3 profissionais dedicados a preservar a vida. Não dá para rebobinar, volta, não dá para pagar, né? E aí a gente vai ter que conviver com esse engano, né? Com essa bala que foi direcionada errada para sempre, né? Ele era uma pessoa excelente, no SUS ou no particular. Era quase 1 hora de consulta. Eu preciso avaliar, eu não consigo atender rápido. Meu amor, vida, mozão, meu gordinho, meu bolotinha. É assim. Em 5 anos de relação, Verônica conheceu todas as versões de Perseu. A de médico, a de pai de 2 filhos, a de marido dedicado, preocupado com a família. Posei, amor, falei glória a Deus. Ele tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. Mesmo à distância, ia dividindo com a mulher cada minuto que aproveitava antes de o evento começar. Brincou comigo. Rapaz, tem uma banheira no meu quarto. Ele estava impressionado com a banheira no quarto. Ele mostrou a banheira para você? Mostrou, aqui. Vou ficar até umas 20 horas nessa banheira, brincando. Ele chegou a mostrar para você que ele estava lá no quiosque? Mostrou, aqui na foto. Ele estava feliz, que ele estava revendo os amigos que ele tinha conhecido na residência, né? Na especialidade. O hotel do Congresso estava do outro lado da rua, a poucos metros do quiosque. Dr. Perseu não mediu esforços para estar lá. Na quinta-feira e na sexta-feira, os plantões são dele. E daí ele me avisou, me informou do congresso, pediu para eu fazer, né? E eu falei, sem problemas, irmão, você vai, né, em busca do seu conhecimento, da sua atualização. Na última terça-feira, dia do seu aniversário, operou um paciente, a equipe registrou o fim do trabalho que deu certo e ele voltou para casa para comemorar os 33 anos com a família. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Pelo seu aniversário!
No dia seguinte, pegou o avião rumo ao Rio de Janeiro e encontrou os 3 amigos de profissão que também tinham ido para o Congresso. No grupo estava o Dr. Diego Ralph Bonfim, 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Meu irmão era um menino muito alegre, mas também muito comprometido com o trabalho, com a profissão dele. Ele batalhou muito para se tornar médico ortopedista. Esse congresso mesmo no Rio de Janeiro, ele falava que ele ia poder encontrar várias referências no assunto em âmbito internacional. Então ele estava muito, muito empolgado para ir para lá. É uma pena que o Brasil conheça meu irmão através dessas circunstâncias, porque quem conhece ele fica com o coração dilacerado assim diante do que aconteceu, porque ele sempre foi uma pessoa muito incrível. O mais experiente de todos era o Dr. Marcos Corsato, de 62 anos. Esse ano se completa exatamente 30 anos que ele me salvou. De paciente, Sérgio logo passou a amigo do médico. A gente se simpatizou de ato, que eu perguntei para ele assim, que time que eu sou torce? Ele falou assim, Corinthians. Eu falei, graças a Deus, eu tô na mão do corintiano, né? Aí eu perguntei um dia pra ele, assim, eu vou voltar a andar? Você vai andar. Mas ele falou, vai ter sequelas. Aí voltei mesmo. Voltei, trabalhei. Ele não merecia, cara. Ele não merecia Ele não merecia esse fim trágico, cara. Ele era muito gente boa. Um ser humano excepcional. Ele usava todo o tempo dele que ele tinha disponível, sempre ajudando as pessoas, sempre acolhendo, sempre com o seu bom humor, aquele sorriso que fazia a gente rir junto. Como era bom estar perto dele. Ele era o único médico da nossa família. No caso do Dr. Perseu, a medicina passou de uma geração para outra. Dr. Luiz Andrade, também já fui paciente dele. Pai do Dr. Perseu. Isso. É praticamente a família, né? Porque eu sou família dele e ele também são família. Por quê? Porque eu já fui paciente dos dois. Dr. Luiz Andrade não chegou a ver o filho se formar. Morreu num acidente de carro 10 anos atrás, quando voltava de uma visita que tinha feito a Perseu, em Salvador, na época em que ele era estudante de medicina. A gente perdeu nosso pai, ele foi o nosso pilar, ele foi, assim, a nossa força, entendeu? Para minha mãe, sempre aquele homem, assim, dedicado, que ia atrás do que ele queria, entendeu? Depois de formado, Perseu fez especialização no Hospital das Clínicas de São Paulo, uma das maiores referências em ortopedia da América Latina. O médico tão jovem, tão promissor, não quis ficar na capital paulista. Preferiu voltar para a cidade onde passou a infância e adolescência, Ipiaú, interior da Bahia. Aqui vivem menos de 50 mil pessoas. Ele sabia da sua importância num lugar como esse. Aqui não tem nem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Ele preferiu retornar e continuar o legado que meu pai deixou. Como morava em Jequié, pegava mais de 50 quilômetros de estrada várias vezes na semana até Ipiaú para trabalhar neste hospital estadual, também nessa clínica particular ortopédica, que é da família, e nessa outra ao lado. Em Jequié, também dava plantão no hospital público e nessa clínica particular. Batendo ponto em vários locais, não foi difícil para a gente encontrar um paciente do Dr. Perseu pelas ruas da região. Aí, dia 24, eu tinha uma consulta com ele, que ele ia ver meus exames para remarcar uma nova cirurgia. Era um médico humano. Ele puxava as orelhas da gente se a gente não fosse nas consultas. Ele, por que não veio? O que está acontecendo? Moradores, em luto, se despediram ontem do Dr. Perseu, caminhando pelas mesmas ruas que ele cruzava para atender pacientes. O médico, torcedor fanático do Bahia, que a cidade viu crescer. Eu mesmo vi ele com a idade de 8 anos. E aí agora a partir desse jeito não é fácil para ninguém, né? Eu não quero nutrir nenhum sentimento de raiva e de ódio, porque ele não merece isso, né? Eu quero que ele seja lembrado de uma forma
feliz e alegre, que ele traga, na verdade, esperança de dias melhores. Eu posso falar para minha filha que o pai dela foi maravilhoso. E várias lembranças ela vai ter dele. E ela sabe que ele era maravilhoso, porque o Dr. Perseu, era um bobo quando se falava da filha. Ela fazia ele de besta. Ele era o amor da vida do papai. Vou pegar minha filha para você conhecer. Chega o papai. Olha a amiga do papai. Linda. Fala oi. Oi. Fala o nome do papai pra tia. Como é o nome do seu papai? É Perseu. E papai é o quê? É médico. E médico faz o quê? Cuidar de pessoas.